Você sabia que a naturopatia é uma das profissões que mais cresce no momento? Quer saber como esse profissional da saúde integrativa promove transformações maravilhosas na saúde das pessoas e como você pode se tornar um desses profissionais? Eu sou Fabíola Furtado, naturopata e diretora do Integrale Instituto, e estou aqui para te revelar absolutamente tudo que pode mudar o seu destino, desde você como pessoa até como profissional. Fica comigo até o final desse conteúdo que eu vou te revelar o poder da transformação com a naturopatia, onde você pode complementar a sua profissão, ter uma nova carreira ou até mesmo cuidar da sua própria saúde e de toda a sua família. O profissional da naturopatia é alguém com competências para usar de recursos naturais, com uma série de técnicas ancestrais que vêm sendo utilizadas ao longo de milênios, muito antes da medicina convencional se tornar uma profissão acadêmica. O naturopata usa plantas medicinais, florais, pontos da medicina chinesa, compreende os sistemas do corpo e utiliza frequências energéticas como cores, sons, ambientes para restabelecer o equilíbrio da saúde, os aromas da natureza e uma série de práticas sem efeitos colaterais e totalmente naturais, que também há décadas são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e já fazem parte das práticas integrativas do SUS. O termo naturopatia pode parecer novo para você, mas esse conceito valioso e bem antigo já vem sendo utilizado e testado por vários povos e civilizações. Vem lá de antes de Cristo, quando os conhecimentos para tratar da saúde ficavam só em poder de pessoas de altas hierarquias. Lá na época de Hipócrates, que para nós dessa profissão é o primeiro grande naturopata que temos conhecimento, e aquele que acabou se tornando o pai da medicina, de todas as medicinas. A naturopatia é baseada nas visões de grandes filósofos da nossa história que viveram antes da Era de Cristo. Estamos falando de algo com mais de 2000 anos. Ela está embasada no empirismo e na metafísica de Aristóteles, chegando à abordagem de Hipócrates, que tinha uma atuação refinada, com um olhar holístico daquele que olha para o todo, verificando todos os aspectos da vida de uma pessoa, a sua personalidade, o ambiente em que ela vive, as 4 emoções e os 4 humores, ou os 4 temperamentos. Hipócrates trabalhava muito mais na prevenção da doença porque ele acreditava que essa era a melhor forma de estar a serviço da saúde. Ele sempre evitou o uso de drogas, que deveria ser algo até não usual naquela época, já que as indústrias químicas e farmacêuticas praticamente nem existiam, e só se alastraram muito tempo depois, quando houve a Revolução Industrial, por volta do ano de 1750. É verdade que a industrialização trouxe alguns benefícios, mas acabou causando enormes estragos no meio ambiente e, consequentemente, na energia e na saúde de todos, mudando inclusive a nossa medicina. É verdade também que trouxe grandes lucros para as indústrias medicinais, mas gigantescos prejuízos para a vida doméstica, levando as pessoas cada vez mais distantes do natural e mais próximos do artificial. Isso tirou as pessoas da simplicidade autônoma e da energia humana e as fizeram se tornar dependentes do domínio das máquinas e de seus donos. O problema é que isso mudou o destino das pessoas e a elas custou um preço alto, que estão pagando até hoje. E estão pagando com a saúde. Eu te garanto que você conhece pelo menos uma dúzia de pessoas que, quando tem uma dor de cabeça, recorre a uma pílula da drogaria buscando um alívio imediato. E que a maioria das pessoas que estão à sua volta estão passando por algum problema crônico de ansiedade e necessitando de um tarja preta para descansar o corpo, outro para dormir, outro para acordar, outro para comer, outro para emagrecer e por aí vai. Acontece que essa pessoa pensa
porque ela está tratando da saúde e está sempre buscando um alívio imediato. Mas aí é que está o maior problema. Será que as pessoas sabem que todos esses remédios podem causar efeitos colaterais e muitas vezes irreversíveis? Efeitos que podem levar meses para se apresentarem e talvez as pessoas nem associem mais aquele remedinho que usou para aliviar a dor? Depois a azeitona da empada que leva a culpa. Esses são apenas exemplos simples, mas existem casos ainda mais sérios que podem até nunca serem identificados, ou o efeito colateral ser maior que o benefício do resultado que se espera. Essa é a forma de medicina que a maioria das pessoas está condicionada a usar. É apenas uma forma de não olhar atentamente para o que realmente vai promover a harmonia da saúde e trazer mais longevidade. Mas não precisa ser sempre assim. Pode confiar em mim. A naturopatia também cuida do sono, do seu peso, da sua alimentação, das suas patologias, mas com um olhar totalmente integral da saúde. Cuidamos do corpo físico, do energético, do emocional e do mental, porque isso é tudo que compõe você, a mim e a cada ser nesse mundo. São campos interligados e correlacionados com qualquer manifestação de doença que alguém venha a ter. E era isso que se fazia na época de Hipócrates. Ele ajudava a cuidar da saúde das pessoas com simplicidade, com um olhar gigantesco, facilitando o próprio recurso de regeneração natural do corpo. Porque ele já tinha visão de que o corpo humano é capaz e tem todos os recursos de se autorregenerar e se equilibrar. E uma das formas mais importantes era utilizando o alimento como a principal forma de cuidar da saúde. Daí vem a sua famosa frase, que o seu alimento seja o seu melhor remédio. Mas a naturopatia não trabalha só com a abordagem dos alimentos. Ela lança mão de muito mais recursos, do compromisso com o outro, de olhar cada pessoa como uma pessoa única, do amor ao próximo e o amor pela natureza. Hipócrates teve vários discípulos confiáveis que também depois fizeram a diferença na saúde, na história, usando a abordagem fundamental de eliminar a doença na causa, na origem, e não só o sintoma. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, também foi um deles. Isso significa que qualquer recurso que alguém use para aliviar um sintoma, ou seja, buscar um alívio imediato sem atuar na causa, não vai resolver o problema do doente. Isso também significa que quando buscamos algum recurso que só esteja preocupado em retirar a dor, remover um órgão, utilizando um modelo de medicina padrão, sem observar e compreender as razões disso existir, isso não está a serviço do doente, e sim da doença, e pode trazer consequências sérias. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo uma vida limitada, buscando uma solução para ter mais perspectiva e qualidade de vida e que estão passando a vida sob a condenação de ser um doente? Inclusive, muitas vezes, sendo desenganados pela medicina moderna. Porque essas pessoas estão tratando a saúde delas apenas pelas beiradas. É como enxugar gelo. Mas você pode ser um profissional diferente, que vai oferecer saúde e não só cuidar de doenças. A naturopatia trabalha sob um modelo energético, observando a natureza humana universal e lança mão de vários métodos e técnicas que foram esquecidos ao longo de anos e ignorados pela classe da ciência platônica, que tem somente a racionalidade e a lógica como verdade intelectual, deixando para trás toda a sensibilidade, todo o conhecimento que cada um experimenta viver na prática da sua vida. A ciência natural que trabalhamos chega a resultados extraordinários, onde muitas vezes a medicina convencional sequer chegou. Como, por exemplo, captando a energia de um órgão adoecido e corrigindo através de recursos bioenergéticos, de frequências, trazendo dessa forma benefícios ou restabelecendo a função saudável do órgão. E quando eu falo de modelo energético, eu preciso te lembrar
que nossas células são compostas por moléculas que são formadas por átomos que carregam energia elétrica positiva e negativa. Então aqui estamos percorrendo um caminho profundo e de volta ao ser, que vai se tornar de mais fácil compreensão se você é uma pessoa de mente mais lógica e racional. Então, a naturopatia faz esse caminho de volta trabalhando o ser de dentro para fora, desde o seu campo energético até o físico, e está o tempo todo atuando de forma autêntica e acompanhando a evolução tecnológica da ciência moderna. Trabalhar o campo antes da manifestação da doença e de forma preventiva é a forma mais eficiente para ser saudável. O que eu quero deixar muito claro a partir daqui é que, embora a naturopatia pareça um pouco complicada, não é. Ela é simplista, traz resultados surpreendentes e podem até ser repentinos. Há um movimento ativista sendo criado chamado de biohacking, com promessa de te tornar um super-humano, aparentemente trazendo soluções acessíveis e de baixo custo para melhorar a saúde do seu corpo e da sua mente e aumentar a sua potência e a capacidade. Utiliza de tecnologias digitais e naturais para mapear o seu corpo através de chips, cyborgs e etc. Mas eu posso te garantir que há meios muito mais simples, como a naturopatia, que tem recursos totalmente acessíveis e naturais. Uma cultura e uma tradição que realmente deixa o poder nas suas mãos, sem você ter que depender de grandes indústrias para viver. Pode ser que essas informações sejam novas para você, e mesmo que você seja completamente iniciante nesse assunto e o que você está ouvindo está fazendo sentido para você, saiba que você também pode se tornar um profissional da naturopatia. E se você está gostando de saber disso tudo até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de saber muito mais. E isso não é nem o começo. Então, se você está curioso para saber o que é empirismo e metafísica, que são algumas das bases da naturopatia que eu comentei lá no início desse conteúdo, eu vou te explicar agora. Empirismo, ou conhecimento empírico, é um conceito baseado na experiência, uma observação do que acontece comigo, com você ou com uma outra pessoa, na prática. É a observação das coisas e do mundo na forma como eles são e como eles se apresentam, sem teorias e sem ideias. Aquilo que é empírico vem antes do intelecto, vem antes dos sentidos e das sensações. Assim, acontecem nossas questões de saúde. Precisamos observar o que está acontecendo dentro de cada pessoa, e isso só é possível com a observação do todo, e não na observação de uma parte fragmentada. É um processo complexo e sistêmico, porque nós não somos uma peça solta de uma máquina. Somos uma engrenagem que forma o nosso corpo, que compõe e está o tempo inteiro interagindo com o corpo planetário. É por isso que a naturopatia está cada vez mais sendo procurada, porque ela é um resgate de saberes ancestrais, uma reconexão daquilo que você esqueceu que é, parte da natureza. Então, diferente da medicina convencional e moderna, a naturopatia não nos desassocia de nada. E o que é metafísica? É justamente o estudo e a sistematização de cada ser na sua mais verdadeira essência, das coisas como elas são, como elas se organizam, além do mundo material. É o princípio de toda a realidade, além de qualquer ciência tradicional. Através da metafísica, conseguimos identificar as origens das doenças e planejar um tratamento mais completo, ao invés de apenas atuar em cima do sintoma. Na prática, é como se você tivesse uma dor de cabeça. A dor de cabeça não é a doença, é um sintoma, o resultado final de um processo. Então, geralmente, as pessoas cuidam só da enxaqueca, sem aprofundar por que ela existe. E dessa forma as pessoas continuam tomando remédio e nem se libertam dos remédios e nem da doença. Remédio
apenas remedia, ele não trata. Já com a metafísica, podemos observar o pano de fundo do sintoma e o nível onde ele começa. Por exemplo, se ele veio de fundo físico, emocional, mental, ou em um nível mais profundo, que é o energético, o espiritual, e então atuamos em cima da origem, que por consequência vai eliminar o sintoma. Por isso, a naturopatia é integrativa. Ela atua em todas as camadas do ser e agrega todo tipo de ciência que esteja a favor da saúde. Nem que, como último recurso, seja necessário lançar mão de alguns recursos artificiais. Mas isso já não é da nossa competência, e sim dos médicos. Então, a naturopatia e a medicina convencional pode e deve trabalhar em conjunto, pois ela é complementar àquilo que alguns profissionais não estão capacitados a identificar e realizar, seguindo à risca os ensinamentos de Hipócrates, que sempre foi para o bem-estar das pessoas. Daí está surgindo a medicina integrativa e várias abordagens holísticas na área das terapias. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de se tornarem reféns de um sistema que só as vê como uma máquina. As pessoas estão cansadas de serem tratadas com indiferença e de nem ao menos serem olhadas nos olhos, sem serem tocadas, observadas, porque o sistema tem muitos outros interesses e esqueceu que ele trata de humanos. O humano que precisa ser visto, ouvido, acolhido e observado. O humano que existe. Nós que nos relacionamos com a natureza de forma humanista e usamos a naturopatia, aprendemos a olhar para o doente e não para a doença. Nós sabemos o quanto é preciosa a saúde de cada pessoa e o banquete de possibilidades com o poder de conhecimento que adquirimos e que, de fato, podem ajudar a transformar a saúde e a vida de cada um, sem a necessidade de remédios, da drogaria e com métodos totalmente naturais. Desde que o mundo é mundo era para ser assim, mas infelizmente uma grande parte da população, pelo menos aqui no Brasil, acaba sendo levada a recorrer a métodos que podem ajudar de alguma forma, mas que deveriam ser a última opção. Poder ajudar as pessoas com a naturopatia é mais que uma atividade profissional, é um propósito que tem despertado muitas pessoas a se tornarem esses profissionais ou serem conhecedores desses saberes para as suas próprias vidas. De jovens a idosos, de doutores a não acadêmicos, pessoas de todas as áreas profissionais, pessoas em busca de uma nova profissão ou até aquelas que estão se preparando para aposentar e iniciar uma etapa e uma jornada totalmente nova, com algo que faça sentido e traga satisfação na vida. Eu tenho observado que as pessoas estão exaustas de não encontrarem a solução e não encontrarem maneiras adequadas de minimizarem os problemas com as doenças. Eu imagino que você, assim como as pessoas de um modo geral, não se contentam mais em trabalhar para pagar os remédios, achando que vão ficar livres das suas dores e das doenças, e a lista de remédios e problemas só aumenta. E dependendo do caso, você ainda pode até ouvir do seu médico que isso é normal. Ou você está envelhecendo, ou que isso é o sintoma da sua doença, te fazendo se casar com ela e se resignar com ela. Sabe por que eu imagino isso? Porque eu já estive aí, nesse lugar de não me contentar. Na verdade, até hoje, eu não me contento. E por isso, há alguns anos, eu mudei totalmente a minha vida e hoje eu me dedico a levar isso para outras pessoas. Eu vejo constantemente essa história se repetir com os meus alunos, com as pessoas que eu atendo, e até vejo esse descontentamento como algo positivo, porque é ele que pode tirar você da zona de conforto e te levar a buscar ações diferentes para trabalhar com algo que vai realmente poder beneficiar milhões de pessoas com essa nobre profissão.